Meus queridos, hoje me veio a vontade de ler uma pequena parte das Escrituras Sagradas para vocês, tá? Isso está no livro na carta aos Hebreus. É uma carta que foi escrita pelos apóstolos e ficou registrado para que nós pudéssemos tomar conhecimento, né, do que aconteceu naquela época, né? Então nós vamos fazer a leitura, tá? No capítulo 11, no versículo 11 em diante. Só uma pequena parte, tá? Então está escrito assim, no versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Meus queridos, essa parte da Escritura, o apóstolo aqui escrevendo para os hebreus, o povo judeu, que tinha se convertido naquela época, entendeu? E muitos deles, passados anos depois, eles continuavam a querer voltar na lei de Moisés, a fazer as práticas da lei, porque eles não entendiam o que era a fé perfeita em Cristo Jesus. Porque toda lei que havia, entendeu? Ela apontava para Cristo, desde o sacrifício dos animais, todo o cerimonial que os sacerdotes levitas faziam, apontava para Cristo, que Cristo havia de vir. Então eles começaram a tentar voltar novamente às velhas práticas, sem entender a origem da onde eles tinham vindo. Porque na verdade, quando o Senhor Deus fez a terra, criou os mundos e todas as coisas que no mundo há, entendeu? Deus colocou o homem no jardim do Éden, e este homem veio a errar, e ele foi destituído da glória de Deus. Mas os decretos de Deus e os projetos de Deus, ele não falha. Então Deus deu continuidade ao seu projeto de salvação da humanidade. Desde o princípio, Deus já tinha o projeto de levar o homem ao céu. Mas o homem não entendeu e veio a morrer no pecado. E o pecado de Adão seguiu a todos nós. E todos nós fomos mortos em Adão. Então, o Senhor Deus, naquela época, o Senhor Deus, vendo a condição humana, entendeu? E todo o mal que o homem tinha feito, fez promessas a Noé. Avisou a Noé que aquela geração seria perdida. Quando aquela geração foi perdida no dilúvio, nas águas do dilúvio, para começar com o próprio Noé, uma nova história que não é nova na verdade, mas era um projeto de Deus desde o início, então destruiu toda aquela nação. Todo aquele povo pereceu nas águas do dilúvio, sobrando apenas 8 almas, né? Noé, sua esposa e seus filhos com suas noras. Então o projeto de Deus nunca falhou, ele sempre continuou. Mas o projeto de Deus, o homem não entendeu. Ele não compreendeu muitas coisas. Mas Noé, pela fé, compreendeu que Deus destruiria toda aquela geração. Então Deus deu continuidade ao seu projeto através de Noé. E essas pessoas que foram tiradas, desde Adão, tiradas do Éden, entendeu? Então aqui o apóstolo fala que se tornaram peregrinos na terra. Entendeu? Deus falaram como se estrangeiros na terra, porque o projeto de Deus era levar este povo ao céu, e continua sendo esse projeto. Por isso que aqui diz o seguinte, entendeu? Pelo que também de e esse já amortecido descendente, tanto em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe,
Pela fé eles viam a glória de Deus, de uma nova cidade, de uma nova pátria. E aí ele continua dizendo, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Porque a pátria anterior que eles poderiam retornar, ela foi esquecida, foi destruída pelas águas do dilúvio, se tornando peregrino na terra. Portanto, o projeto de Deus inicial está de pé, que é a vontade de levar todos nós para uma nova cidade, uma cidade que está no céu, uma cidade celestial. Então, o apóstolo continua explicando as coisas da fé para aquele povo e ficou escrito para que hoje nós tomássemos conhecimento. Então, continua dizendo, se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teria oportunidade de tornar. Mas aquela cidade, da onde eles poderiam ser a pátria dele, tinha sido destruído pelo dilúvio, não tinha mais como voltar. Então o caminho é um só, o caminho é para o céu, o caminho é direcionado por Cristo. Ele é o pastor que vai nos conduzir e não há outro sacrifício que possa nos levar aos céus. Então, o apóstolo falando dessas coisas, esclarecia eles que esquecesse as coisas da lei, as coisas passadas, porque aquilo já tinha sido cumprido por Jesus Cristo. E o sacrifício de Cristo é o único sacrifício que levava ao céu. Então, explicando para eles a diferença do que Moisés tinha feito, das leis, daquelas coisas passadas, explicando para eles que aquela pátria que era terrena não é mais terrena, é uma pátria celestial. E eles não tinham mais para onde voltar. E nós não temos mais para onde voltar. Nós só temos um caminho. O caminho é para cima, o caminho é Cristo. Então continuava, na verdade, o apóstolo a dizer para eles, né? E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído,